A paz do Senhor para todos. Estamos iniciando mais um programa Cristocráticos. A temática que eu queria narrar neste dia é justamente sobre o seguinte tema: o Getsemane e a redenção humana. Nós vamos ver através desse texto bíblico os elementos que formaram o clímax, o ápice, que fez todo o desdobramento para que Jesus fosse triunfante no seu martírio na cruz do Calvário. No Getsemane existe toda uma conjuntura, todo um conjunto de circunstâncias que falam sobre a autenticidade de Jesus frente ao seu sofrimento. Mas para iniciar essa narração bíblica, eu quero me basear em um texto bíblico. Abra sua Bíblia e acompanhe comigo, por favor. Livro de Lucas, capítulo de número 22 e versículos de número 42 ao 44. 42 ao 44 do capítulo 22 de Lucas. Acompanhe comigo. Diz assim a palavra de Deus: dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu um anjo do céu que o confortava, e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até ao chão. O termo Getsemane quer dizer azeite. E você sabe como é que esse azeite era produzido? Quando as azeitonas eram trituradas, esmagadas, para produzir esse azeite que era precioso na comunidade judaica. O jardim do Getsemane ficava no Monte das Oliveiras, que era um monte onde Jesus frequentava diariamente. Ele dormia à noite no Monte das Oliveiras, especificamente no jardim do Getsemane, e pela manhã ele trazia todo o seu sistema educacional, todo o seu sistema teológico e filosófico no templo, e à noite ele partia para o Monte das Oliveiras para dormir no jardim do Getsemane. Mas esse jardim, ele nos mostra a realidade de uma grande grandeza, ou seja, foi lá nesse jardim que em si o curso do amor de Deus pela humanidade foi elaborado e consolidado. Tudo começa quando Jesus sai da última ceia. Ele sai da última ceia já com o coração contrito, já com a alma abatida. Por quê? Porque através da sua presciência, que é a capacidade que ele tem de ver o futuro, de enxergar o que ainda vai acontecer, ele percebeu que o Getsemane representaria uma das grandes marcas do seu ministério, pois ali os discípulos de Jesus não veriam um Jesus autossuficiente, não veriam um Jesus que disse para um morto há 4 dias, sai da tua sepultura, não veriam um Jesus que disse para o mar e para o vento, mar, acalma-te, e vento, também acalma-te. Eles veriam um Jesus carente, precisando de um ombro amigo, de alguém que o ajudasse, de alguém que interpretasse a sua dor, que interpretasse a dor que estava oculta nos meandros da sua alma. E Jesus, chegando no Getsemane, ele deixa alguns discípulos em um certo local orando e chama 3 dos seus discípulos mais íntimos, a saber, Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João. E por que Jesus chamou esses três personagens apóstolos que ele era mais íntimo? Por quê? Porque Jesus, ele amava a todos os 12 discípulos, mas ele tinha uma comunhão, uma identidade, uma afetividade específica com esses 3 apóstolos, Pedro, João e Tiago, denominados de Boanerges, filhos do trovão. Esses 3 apóstolos, lá na frente, quando a igreja primitiva ganhou forma e oficialização, eles se tornaram os 3 epicentros da igreja, as 3 bases, colunas da igreja, os 3 principais presidentes da igreja, tendo como expoente Cefas, também conhecido como Pedro. E Jesus chama esses 3 discípulos para verem a sua agonia. E Jesus disse para aqueles que ficaram lá, o resto dos discípulos: olha, orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja,
seja, Jesus estava extremamente abatido, mas Jesus ele sabia ter equilíbrio com o seu intelecto e com o seu emocional. Ele não agiu de forma instintiva, ele agiu pela razão. Jesus sabia gerenciar a sua emoção diante dos estímulos estressantes. E ele disse que eles deveriam orar para que não entrasse em tentação. Por quê? Porque a oração, que é a prece ou súplica dirigida a Deus, ela tanto nos previne da tentação como na tentação. A oração tem o poder de nos dar blindagem contra as intempéries e os percalços espirituais produzidos pelo maligno. E ele disse que o espírito sempre está pronto, mas a carne é fraca. O porquê Jesus disse essa tese ou essa questão? Porque os discípulos viviam constantemente com Cristo. Eles aprendiam toda a pedagogia de Jesus, os valores morais e espirituais concernentes ao reino dos céus. Eles estavam com o espírito abastecido, eles estavam com a alma, o setor espiritual fortificado, compacto, firme, estável. Mas a carne está entrelaçada a natureza do pecado. E a gente tem que tomar cuidado com a nossa natureza do pecado. Por quê? Porque ela ataca na hora que a gente menos imagina. A nossa natureza do pecado, ela é imprevisível. Ela traça situações que muitas vezes a gente não espera. E se a gente não estiver ligado, atento, orando e vigiando, a natureza do pecado que está personificada através da nossa carne, que é uma linguagem metafórica, que apresenta o sistema pecaminoso da nossa vida por meio da nossa psique, o nosso psiquismo, ela acaba suplantando os valores espirituais do espírito, fazendo com que o ser humano pratique atos totalmente ilícitos contra a vontade de Deus. E Jesus ele deixa os 3 discípulos também em um certo local no jardim do Getsêmani e vai orar. E na oração ele disse: Pai, se for preciso, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça conforme eu quero, mas como tu queres. Sobre um relevo psicológico, o que é que Jesus estava sentindo? A psicologia nos explica que o estado do pensamento determina o equilíbrio da emoção. O pensamento, as cadeias do pensamento é que fabrica a metafísica da emoção. Se o pensamento estiver estável e bem, a emoção ela seguirá essa mesma transformação. Mas se o pensamento estiver em colapso, a emoção também sentirá o peso do seu desequilíbrio. Tudo começou na psique de Jesus. A sua mentalidade foi tomada por uma turbulência existencial e espiritual bastante contundente, platônica. E a sua emoção começou também a ser, consequentemente, contagiada com esse colapso psicológico. E Jesus estava plenamente abatido, mas ainda ele conseguiu arranjar forças das profundezas do seu eu para que ele pudesse clamar a Deus na hora da angústia, na hora do teu problema, na hora do teu percalço. A melhor coisa a fazer não é criticar Deus, não é murmurar de Deus, mas é dobrar os teus joelhos e abrir a boca da alma para falar com Deus. E foi isso que Jesus fez. Pai, passa de mim este cálice. Perceba que Jesus usa a nomenclatura Pai. Por quê? Porque embora Jesus estivesse sofrendo por uma permissividade divina, Jesus percebeu que ali era um propósito de Deus lá na frente. Por quê? Porque Deus estava forjando o caráter de Jesus, o intelecto de Jesus, a personalidade de Jesus, para que ele pudesse suportar o caos, o martírio do Calvário. E por que isso? Porque não seria fácil para Jesus. Ele iria suportar toda a carga física e espiritual do pecado. E o pior, iria passar por isso sozinho. Por quê? Porque a unidade da Trindade, que é a base, que alicerça o sistema divino, espiritual, social, organizacional e comunicativo da Trindade, iria ser quebrada, iria ser rompida. Olha só o que o meio do teu pecado foi capaz de fazer com Jesus. Ele iria passar pelo caos da morte sozinho. E ele precisava de forças, de base para suportar tudo isso. Aí Deus pega o Gólgota e transfere para a presciência
consciência de Jesus. Jesus estava sentindo por antecipação todos os sintomas prévios do seu caos, do seu martírio. Era Deus preparando Jesus para enfrentar o pior lá na frente. E Jesus percebeu disso e disse: Pai, passa de mim este cálice, porém não se faça conforme a minha vontade, mas a tua vontade. Mas que cálice é esse que Jesus estava querendo repudiar? Cálice aí é uma linguagem conotativa ou metafórica de apresentar a pressão espiritual do problema, o sofrimento em toda a sua plenitude. Jesus não estava repudiando o caos da morte, o seu martírio no Gólgota, não. Jesus ele se preparou para morrer desde a fundação do mundo, porque a Bíblia é categórica em Apocalipse: o Cordeiro foi morto mesmo antes da fundação do mundo. Então Jesus já se preparou para morrer por nós desde a eternidade, embora que a hora havia chegado para ele e que o lado humano pesou mais do que o lado divino, até porque o ser humano não foi criado para sofrer e nem para morrer, e as circunstâncias do sofrimento e da morte de Jesus seriam extremamente frenéticas e agudas. E Jesus não estava repudiando o Gólgota, que representava a cerne da sua missão. Ele estava querendo que Deus tirasse o cálice psicológico, ou seja, todo o cálice, todo o sofrimento psicológico que ele estava sentindo por antecipação frente ao seu sofrimento em si no Calvário. Só que Deus não tirou. Por quê? Porque Deus estava preparando o seu filho para vencer a maior de todas as guerras, que era a própria morte. Só que a agonia de Jesus começou a se tornar mais aguda, mais frenética, passou a se tornar mais energética, e a Bíblia nos fala que ele começou a suar gotas de sangue. O que é que a medicina tem a dizer sobre isso? Esse fenômeno que aconteceu com Jesus, na medicina é chamado de hematidrose. É quando a pessoa em um alto estresse psicológico tem as suas glândulas sudoríparas expostas ao ponto de expelir a corrente sanguínea por ela. Os poros por onde flui o suor são expelidos também, não só o suor, mas também o sangue, em um alto nível de pressão emocional. Olha só o que Jesus estava sentindo. O caos pairou sobre Jesus no Getsemane. Jesus contava também com seus discípulos. Ele queria que os discípulos estivessem com ele, que os discípulos estivessem sensíveis à dor de Jesus, lhe desse auxílio, mas os discípulos estavam dormindo de tristeza. Só o doutor Lucas, o médico Lucas, enfatiza essa questão. Os outros evangelhos não dizem que os discípulos estavam dormindo de tristeza. Ao trazer à tona essa tese que os discípulos estavam dormindo de tristeza, Lucas ele é pioneiro da gênese da medicina psicossomática. Por quê? Porque existe o sono físico e o sono psicossomático. Os discípulos, por verem Jesus extremamente em agonia, com estímulos estressantes e sangrando, não estavam entendendo o que Jesus estava passando. E eles perceberam que o que Jesus já havia predito e preestabelecido acerca do seu martírio era real, que Jesus estava sendo entregue como um cordeiro ao matadouro nas mãos de grandes pecadores. E eles não estavam querendo aceitar que Jesus, aquele ser que eles tanto amavam, estava justamente indo para a morte. E isso tomou conta da mente deles. Isso gerou um grande estresse no córtex cerebral. E esse estresse no córtex cerebral pairou sobre a estrutura psicossomática, produzindo um cansaço físico e mental que provocou justamente o sono psicológico, e fez com que os discípulos dormissem de tristeza. Mostra a origem psicológica ou psicossomática desse sono, e não foi física, como naturalmente dormimos à noite.
E eles dormiram de tristeza, porque eles não estavam aceitando que o seu mestre, a sua base de vidas, aqueles que eles tanto amavam, estava perecendo em um caos terrível. Mas aquilo foi preciso acontecer com Jesus. Como eu falei, Deus estava preparando o seu filho, lhe dando base, estrutura, idoneidade para vencer o Gólgota. E Jesus lá na frente cumpriu com toda a determinação com Deus. Por quê? Porque Deus é aquele que consegue ver o futuro, mesmo antes que o futuro aconteça. Ele percebeu que a carga que Jesus iria enfrentar era muito forte. Então, por antecipação, Deus, na sua inteligência e na sua soberania, começou a forjar o seu filho amado para que ele passasse com sucesso e vencesse o caos da morte e ressuscitasse ao terceiro dia, para mostrar que o sofrimento e a morte não teve poder contra o seu filho. Ou seja, Jesus, através do Getsemane, a gente tem que agradecer a Deus, ao Todo-Poderoso, o que aconteceu com Jesus, os sintomas prévios do seu caos, que aconteceu no Getsemane. Esse jardim do Getsemane tem muito a nos dar, tem muitos a nos oferecer. Nós somos gratos ao que aconteceu com Jesus nesse jardim. Jesus foi preparado em si, no Getsemane, para que ele pudesse vencer a morte e garantir a redenção da humanidade. Muito obrigado por mais a sua atenção neste dia. Se inscreva no nosso canal e nos envie o seu like. Que Deus te abençoe e até o próximo programa. Amém.